Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É muito bom estar de volta e já tivemos contato com alguns irmãos. Não pudemos ainda com a maioria, mas se Deus quiser, em breve nós vamos estar nos reunindo. Ainda estamos decidindo essa questão de como vai ser as próximas semanas. Estamos acompanhando outras igrejas, em contato com outros pastores da região, para a gente ir com muita prudência nesse momento, já que a situação não é muito boa, Nós temos que tomar cuidado com essa doença. Se Deus quiser, em breve nós já vamos ter a vacina e aí nós vamos ter um outro panorama, Mas isso vai depender ainda de uma série de coisas que vão acontecer. Então, por enquanto, vamos cautelosamente para a gente evitar problema para os nossos irmãos. E hoje à noite nós vamos meditar sobre o tema O Senhor é Contigo. É interessante que esse tema ele surgiu, eu já tinha recebido uma devocional que encaixava, que o tema era esse, não o título exatamente, mas recentemente uma das minhas irmãs, a Eliane, ela começou a usar essa frase com frequência comigo, E imagino que com outras pessoas também. E aí ficou marcada essa frase, porque ela realmente é uma frase bastante forte. E aí eu lembrei dessa devocional que eu recebi alguns anos atrás, de um amigo que mora nos Estados Unidos, que é batista também, e fiz algumas adaptações para a gente meditar nessa noite. Ela está baseada no livro de Hebreus, no capítulo 11, na verdade eu vou especificamente em um versículo, mas abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, e aí nós vamos meditar sobre esse tema. O capítulo 11, ele trata de um tema bem interessante, O tema, os heróis da fé. Então ele tem ali uma verdadeira galeria de heróis da fé. Ele fala de vários homens que foram realmente muito importantes na história antiga, no Antigo Testamento, homens que interagiam com Deus, homens que tinham algumas particularidades que eram definidas por Deus e foram utilizadas por Deus também naquele momento. Então, um desses homens que essa galeria fala é José, José é um homem que realmente teve uma influência muito grande, teve um impacto na história do povo de Deus, e nós vamos meditar um pouquinho sobre esse homem, Existem outros ali. Ela fala brevemente de Davi, mas ela trata de várias pessoas e um que me chama muito a atenção ali, um personagem que chama muito a minha atenção, é uma mulher, é Raabe, Porque todos sabem que Raabe era uma prostituta, a palavra assim o diz, e ela teve muita fé. Ela teve fé suficiente para contradizer as leis que seu povo tinha estabelecido ali. E ela não só abrigou os espias, mas os escondeu, mentiu por eles, mas ela fez um acordo com aqueles homens. E o acordo era: olha, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, e quando vocês forem tomar a cidade, que vocês preservem a mim e a minha família. E assim foi. E Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus, Então, o que nós podemos entender brevemente desse assunto é que, por causa da sua fé, ela ganhou essa posição de destaque dentro da história do povo de Deus. E aí, quando nós olhamos para isso, nós nos voltamos agora para José. José, todo mundo sabe que ele era fruto de inveja dos seus irmãos, por causa do cuidado que seu pai tinha com ele, e eles planejaram e executaram um plano maléfico, contra José. Primeiro o prenderam ali num poço vazio, deixaram ali algum tempo e depois decidiram se desfazer dele vendendo como escravo, que era uma prática comum naquela época. E Deus permitiu, porque Deus tinha um plano maior. E quando ele foi levado para o Egito, Deus executou o plano que já estava estabelecido e o elevou à posição de autoridade
no Egito. Uma posição em que ele teve a oportunidade não só de direcionar o governo daquele país para acumular para os anos que viriam, que seriam anos difíceis, mas ele teve condições também de ser um benfeitor para toda a humanidade naquela época, porque todo o povo daquelas regiões que estavam atravessando aquele período de seca, eles na verdade acabavam indo para o Egito comprar alimento, mas se não tivesse alimento estocado no Egito, a mortalidade por causa daquela seca seria muito maior. E Deus permitiu que isso acontecesse, né? E quando os irmãos dele também foram comprar alimentos, e finalmente quando ele se revelou, e nenhum dos seus irmãos, nem mesmo seu pai Jacó, sabiam que ele estava vivo, né? Imaginavam que ele, àquela altura, já tivesse sido morto, mas não imaginavam que Deus tinha um plano muito maior, que era eles serem escravizados ali naquela terra, para que depois Deus, através do seu grande poder, levantasse Moisés, que os tiraria do Egito e os levaria para a terra prometida. Deus assim o fez. Plano divino. Tudo isso aconteceu por causa do plano divino. Agora, muitas vezes nós questionamos situações que nós estamos passando. Questionamos, por exemplo, as dificuldades que nos sobrevêm, né? Agora mesmo, essa pandemia, ela gerou uma série de transtornos, e um desses transtornos nós ouvimos esses dias. A montadora Ford decidiu encerrar a sua planta, todas as suas plantas, né? Toda a sua fabricação de automóveis aqui no país. Ela está se retirando e são aproximadamente 5.000 empregos que vão ser perdidos. E o argumento é que, por causa da pandemia, a crise na empresa aqui no Brasil se acelerou ou se acentuou e ela vai simplesmente deixar de produzir aqui no país. O resultado disso, famílias que vão ficar sem o seu sustento. E aí, quando nós olhamos para essas situações difíceis, nós muitas vezes nos desesperamos e esquecemos que o nosso Deus, ele pega tudo isso e aquilo que parece mal é transformado para que realmente o seu propósito divino aconteça e ele seja glorificado. E é sempre assim. Nós esquecemos às vezes que o Deus Todo-Poderoso, ele não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Quando essas circunstâncias difíceis aconteciam sobre a vida de José, por exemplo, quando ele foi injuriado e foi jogado na prisão, ele simplesmente continuou adorando o seu Deus, da mesma forma. Nós temos outros exemplos bem fortes, né? De homens e mulheres que não abandonaram a Deus nas circunstâncias difíceis. Na verdade, José tomava essas circunstâncias difíceis como oportunidades. Aí eu pergunto para você, qual é o segredo de José para que realmente ele conseguisse, no meio de uma dificuldade tremenda, por exemplo, foi injuriado, jogado na prisão, estava sem perspectiva alguma de sair, e ele enxergar nisso uma oportunidade? Qual é o segredo dele? A resposta nós podemos ver lá no Gênesis 39, 2. Lá nós somos informados que o Senhor era com José. Esse é o segredo de José. Ele não perdia nenhuma oportunidade de estar com seu Deus. E, portanto, Deus estava com ele. Aí nós podemos pensar, nessas circunstâncias difíceis, as atuais que nós estamos atravessando, outras que você deve estar atravessando também, lutas, né? Provavelmente não só questões de desemprego, mas também questões de saúde, outras questões, abalos emocionais, perda de ente querido, relacionamentos quebrados. E aí você olha para tudo isso e enxerga o problema. E como nós falamos há pouco, José enxergava oportunidades, porque ele sabia que o seu Deus estava agindo, estava atuando em tudo isso. E
Nas circunstâncias atuais, nós podemos dizer para você, que é servo do Deus Altíssimo, que o Senhor é contigo. Ele continua agindo da mesma forma. Romanos 8:28 diz que o Senhor pega essas circunstâncias e transforma. Mas tudo isso é para que Ele seja glorificado. É para que o seu propósito divino venha à tona, seja executado. Muitas vezes, quando nós estamos no meio das dificuldades, nós observamos de uma forma errada. Nós olhamos internamente para os nossos problemas, para as nossas situações, para as nossas queixas e esquecemos de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que está controlando todas as coisas. Nos esquecemos. Ficamos cegos com as situações que nos rodeiam, situações difíceis, e pensamos que a solução vem de nós mesmos. Nos esquecemos que o Criador do Universo é Ele, em definitivo, que é o responsável por tudo. É Ele que tem o poder de transformar qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Ele controla todas as circunstâncias, controla todas as coisas que nós podemos enxergar e as que nós não enxergamos também. O seu propósito está por trás de cada situação e está também no meio da situação. Raramente, nossa condição atual realmente tem a ver com nós mesmos. Geralmente tem a ver com o propósito de Deus. Hoje mesmo nós conversamos com uma família da igreja e estávamos comparando uma situação familiar que essa família atravessa e que nós também atravessamos. E a conclusão que nós chegamos ali conversando foi que existe um propósito maior de Deus para que essas circunstâncias elas se produzam na nossa vida, por mais que elas pareçam difíceis. Existe um propósito de Deus. Deus está agindo em tudo isso. José sabia disso. Ele tinha uma fé inabalável em Deus. E mesmo durante as circunstâncias mais difíceis que ele atravessou, nessas épocas da sua vida em que ele poderia se sentir totalmente desamparado, ele colocou o foco na sua fé em Deus. Por causa da sua fé, da sua obediência a Deus, a nação de Israel, ela floresceu no Egito. Eles se multiplicaram de tal forma que os egípcios já estavam preocupados. E a preservação de Israel, ela aconteceu por causa da vigilância de José. Agora é interessante que, em última análise, nós podemos pensar que toda a salvação que foi propiciada para a nação de Israel ali já era propósito de Deus. Deus tinha um propósito. Ele, no tempo certo, ele executou o seu plano divino e trouxe a nação, conforme a promessa que ele havia feito a Abraão, para uma terra que mana leite e mel. Eu sempre peço a Deus, nas minhas orações, que eu não perca o foco e que eu não seja lembrado por alguma coisa, alguma obra que eu tenha realizado, mas que eu seja lembrado pela fé que eu demonstrei, e não somente demonstrei, mas pela fé também que eu ajudei outras pessoas a cultivarem. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como nós lidamos com a nossa fé. A nossa fé, ela não é para nós mesmos somente. Ela é para alimentar a fé dos outros também. José demonstrou uma fé muito grande em Deus, que ele sabia que era todo-poderoso. Então, os momentos difíceis eram oportunidades para ele. Que nós possamos também, da mesma forma, olhar para esse Deus e, diante das circunstâncias, por mais assustadoras que elas sejam, nós possamos colocar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono do ouro e da prata. Todas as coisas obedecem a Ele. Então, nós podemos olhar para Cristo, que nos trouxe o dom da salvação, a reconciliação com o Pai, e saber que nós estamos seguros nas mãos desse Deus que é todo-poderoso. Agora eu quero fazer algumas perguntas para que você possa refletir. Você já foi falsamente acusado de alguma coisa?
eu acho que a grande maioria das pessoas já foi. Que circunstâncias na sua vida te fizeram se sentir abandonado, se sentir sozinho? O que você precisa, na verdade, você encontra nos braços de Jesus. Agora, e se você estiver carregando fardos muito pesados, que você não deveria carregar? Você precisa entender o que realmente há necessidade de carregar e o que não há. Alguns fardos nós levamos porque queremos. Poderíamos diretamente confessar um pecado, ou liberar o perdão para alguém, ou pedir perdão para alguém, e aí sim nos sentir livres. José poderia ter aproveitado algumas circunstâncias que se produziram na sua vida para se dar bem, se ele estivesse pensando somente nele. Mas a sua obediência, o seu temor a um Deus Todo-Poderoso não permitiu que isso acontecesse. E por isso, esse homem, ele merece destaque na galeria que nós comentamos, na galeria da fé. O texto que nós frisamos aqui é um versículo só, é o versículo 22 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Ou seja, ele não queria que os seus ossos ficassem ali no Egito. Ele já sabia que os filhos de Israel seriam levados, seriam retirados do cativeiro que ainda viria. E ele fez menção disso. Era fé o que motivava esse homem. E é fé que deve nos motivar. Uma outra coisa para você pensar. Às vezes a paz parece que está escapando das suas mãos. Parece que tudo que está acontecendo em volta é para tirar a sua paz. Será que isso não está acontecendo porque está faltando um pouquinho de confiança no Senhor? Quando nós confiamos no Senhor, essas coisas não nos abalam. Pelo menos não nos abalam como deveriam. Eu gosto de lembrar de um exemplo, por mais que ele pareça um exemplo difícil, mas nós fomos no velório de um pastor que era muito amigo nosso, e quando o Senhor decidiu recolher ele, nós fomos e ele estava numa sala velatória e havia um outro velório ao lado. E no velório ao lado, as pessoas estavam com alaridos, com choros doloridos, e até perturbava um pouco o sossego que havia na sala onde nosso amigo estava sendo velado. Naquela sala as pessoas estavam sim tristes também, algumas choravam um pouco, mas a maioria estava embebido na fala da esposa, da viúva que estava ali, falando sobre como foi a vida deles, como foi servir a Deus até aquele momento. E não havia aquele alarido, aquela dor tão profunda, porque também as pessoas sabiam para onde aquele homem havia ido. Ele havia servido ao Deus Todo-Poderoso e, portanto, havia ido para os braços do Pai. Mais uma coisinha, e agora é um desafio. Você, nesse momento que nós estamos atravessando, um momento de pandemia, um momento de desemprego para alguns, outras dificuldades que são produtos ou não dessa pandemia, você consegue enxergar além dessas circunstâncias? Você consegue permanecer fiel a Deus? Há alguns meses eu vi uma estatística que cerca de 30% dos membros das igrejas não voltariam a cultuar nas igrejas. Eu acredito que o número não é exatamente esse, mas anda bem próximo. Porque algumas pessoas elas não estão alimentando a sua fé, elas não estão buscando a Deus. Elas não estão invocando ao Deus Todo-Poderoso diariamente. Faça como José. Enxergue além das circunstâncias. Veja Deus agindo nas situações, de tal forma que as aparentes dificuldades passem a ser vistas por você, através do poder de Deus, como oportunidades.
São situações que não devem afetar a nossa fé. Elas podem afetar o nosso bolso, elas podem afetar um pouco a nossa paz, mas só um pouco, mas não devem afetar a nossa fé. Nesse momento em que nós estamos vivendo, é vital que você tenha um momento a sós com Deus, diariamente. É vital que você aproveite os momentos em que você está em casa, e se você não tem o costume, você eduque os seus filhos a fazer um culto doméstico, a alimentar a sua família, para que tudo realmente seja transformado. As circunstâncias difíceis passem a ser vistas como oportunidades de que Deus venha a operar na sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa meditação ela seja realmente benéfica para alimentar o seu coração, o seu ânimo e a sua fé nesse momento difícil que nós estamos passando. Deus abençoe. Nós vamos agora passar aos pedidos, e antes dos pedidos eu quero orar para que essa mensagem ela não seja somente mais uma mensagem para esse momento, mas que ela seja realmente algo que toque profundamente os nossos corações. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, o teu nome é santo, está sobre todo nome. Amém. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Senhor rege todas as coisas, Pai. Tudo está debaixo do teu controle, nada sai do teu controle. E nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor venha a aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós possamos, em meio a essa crise tão grande que a humanidade toda está atravessando, que nós possamos sair dela com nossa fé mais fortalecida ainda, Pai. Que o Senhor possa alimentar espiritualmente os nossos irmãos nos seus lares, que o Senhor possa dar direcionamento a toda a liderança da tua igreja, para que nós possamos realmente entender aquilo que precisa ser feito naquele momento. Que o Senhor faça com que essa nova liderança que assumiu nesse ano, ela possa ser movida pelo teu Espírito Santo para ajudar a tua igreja a te buscar cada vez mais, a fazer a tua vontade, a fazer a tua obra, Pai, a buscar almas para Cristo. Que nós possamos também ser alimentados uns pelos outros, que a edificação mútua seja uma verdade no nosso meio. Amém. Nós oramos assim no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos começar os nossos pedidos. Nós temos poucos pedidos hoje. O primeiro pedido é da Juliana, que ela está pedindo oração pelo seu amigo Rogério, que fez uma cirurgia e está com dificuldade de cicatrização. O segundo pedido é do irmão Valdir, pela Maria, que ela cortou o pé, levou alguns pontos, né, e está se recuperando. Que Deus possa estar cuidando, que ela possa realmente ficar logo sarada, né? E o restante são agradecimentos. Os agradecimentos aqui, o primeiro agradecimento a irmã Laodiceia agradece a Deus pela família, pelos livramentos nesses tempos difíceis. Eu também quero agradecer a Deus pela nossa viagem, as nossas férias ali em Fortaleza. Nós tivemos a oportunidade de estar com nossos familiares, estavam todos bem, deixamos todos bem, graças a Deus. Deus nos poupou nossos familiares de toda essa situação que estamos vivendo. E agradecer a Deus também pelo nosso retorno. Deus cuidou de tudo, cuidou da nossa viagem, da nossa chegada, e tem cuidado de todos os momentos da nossa vida. E tem outro agradecimento aqui do irmão Valdir. Ele agradece a Deus por o livramento que ele teve hoje. Caiu um raio, acho que foi naquele horário que tivemos aquele trovão muito forte. Caiu o raio aqui no poste pertinho da casa dele. E minutos antes ele estava embaixo do poste. Então realmente
Isso aí foi um livramento que Deus deu, né? A irmã Célia também agradece a Deus pela saúde e os cuidados que Deus tem tido com a família dela. E a irmã Laudicéia eu já falei lá no começo. Nós também queremos colocar na presença do Senhor, né, algumas situações. Recebemos a notícia hoje que uma missionária muito querida nossa, que já hospedamos algumas vezes no passado, estava trabalhando no Nordeste. Ela já estava doente há algum tempo e ontem ela finalmente foi recolhida às mansões celestiais. Missionária Marinalva Amorim, da Junta de Missões Nacionais, uma serva de Deus. Com o trabalho das próprias mãos, ela ergueu alguns templos aí pelo Nordeste, no interior da Bahia e outros estados. E queremos agradecer a Deus pela vida dela, pelo que ela foi aqui, e pedir também que o Senhor conforte o coração dos familiares, né? Também quero pedir pela Rita, que é cunhada da Dani, né? É a esposa do irmão dela, que está passando por uma cirurgia nesse momento. Ela estava fazendo um cateterismo agora há pouco. Ela tem uma válvula no coração e já deu tempo em que ela precisa ser substituída. Então, provavelmente nesse momento ela está em cirurgia. E também pedir que o Senhor esteja cuidando das pessoas que estão acometidas dessa doença, né? Aqui na cidade nós conversamos agora à tarde com um irmão que trabalha no hospital, e o irmão Carlos, e ele nos falou que realmente é preocupante a situação, são muitos casos, e nós vemos um certo descaso das pessoas com relação às medidas de segurança. Isso é mais preocupante ainda. Nós estamos naquele período em que as pessoas estão voltando de férias, então alta probabilidade de haver contágio por elas terem voltado e terem tido contato com a doença em algum lugar. Então nós mesmos estamos tentando nos manter um pouco afastados. Então nós temos que orar por isso. Inclusive essa semana, acho que se eu não me engano, a Tiesca postou no grupo da igreja que o Banco Santander, a agência aqui de Arthur Nogueira, ela não abriu porque os funcionários todos testaram positivo, ou quase todos. Então que nós possamos lembrar nas nossas orações dessas pessoas e continuar clamando a Deus para que tenha misericórdia, para que Ele já nos dê a saída dessa situação toda, até para o país retomar o ritmo normal, né? Nós vamos então orar. A Dani vai orar pelos agradecimentos e eu vou orar pelos pedidos. Grandioso Deus, nós entramos em Tua presença mais uma vez durante esse dia para, Senhor Deus, Te agradecer, Deus, pela Tua graça, Teu cuidado, Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Sabemos, Pai, que se não fosse as Tuas poderosas mãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa saúde, nós não estaríamos, Senhor Deus, contando, Senhor Deus, as bênçãos, não estaríamos aqui, Senhor Deus, Te agradecendo, Pai. Muito obrigada, Deus, porque nós sabemos que somente por Ti é que nós somos cuidados, tratados. Muito obrigada, Senhor. Louvamos o Teu nome porque nós podemos falar contigo. Louvamos o Teu nome porque nós cremos no Deus a quem servimos. Louvamos o Teu nome porque nós sentimos todos os dias o Teu cuidado. Quando acordamos, quando nos alimentamos, quando, Senhor Deus, temos a oportunidade de comprar as coisas que necessitamos para nos alimentar. Quando, Senhor Deus, Tu cuida da nossa saúde, cuida da saúde dos nossos. Muito obrigada, Deus. Só temos motivos para Te agradecer. Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos e Te agradecer desde já pelo livramento do irmão Valdir, Senhor, que Tu deu nessa tarde, Pai querido. Tu sabes, Senhor Deus, que não é fácil, Senhor Deus, alguém levar uma descarga. E Tu livrou Teu servo, Tu tirou ele dali, Senhor, naquele momento exato, Pai. Muito obrigada, Deus, pelo livramento. Também, Senhor Deus, muito obrigada pela recuperação da família da irmã Laudicéia, que Tu tens cuidado,
Nós vemos o teu amor, o teu cuidado com a família dela, Senhor Deus, quando tu cuidou lá em São Luís, da filha, do genro, da neta, quando tu cuidou, Senhor Deus, aqui de tudo, Pai querido. Nós louvamos e agradecemos o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por todos os livramentos que tu tem dado no teu povo na igreja. Tem, Senhor Deus, preservado muita gente, Senhor Deus, dessa pandemia. Amém. Tem curado, Senhor Deus. Tem, Senhor Deus, permitido, Senhor Deus, que alguns passem até sem sintomas, como nós, Senhor. Muito obrigada, Deus. Sabemos que é o teu cuidado sobre nós. Obrigada porque tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em nossa angústia. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Senhor, nós agradecemos nesse momento porque nós recebemos esses pedidos porque o teu povo confia no teu santo nome, no teu poder eterno. Pai. Amém, Senhor. Queremos glorificar o teu nome e pedir ao Pai que o Senhor esteja atento às necessidades dos teus servos, que o Senhor possa abençoar aquelas famílias que estão enlutadas, ó Pai, como nós citamos da tua missionária que já está contigo, missionária Marinalva, pastores que nós recebemos nos últimos dias as notícias de que estavam com a doença, um dos pastores veio a falecer no nosso estado. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos teus servos, que o Senhor possa preservar a vida. Mas nós sabemos que tudo isso está acontecendo porque é o teu plano, Pai, o teu plano santo que sempre vai se concretizar. Queremos pedir que o Senhor esteja guardando, Pai, as pessoas que estão perdendo seus empregos, essa situação toda produzida pela montadora Ford, mas que deve afetar outras áreas também. Nós sabemos que a repercussão de algo assim é muito maior do que nós podemos vislumbrar num primeiro momento, mas o Senhor sabe de tudo, Pai. O Senhor enxerga todas as coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha fortalecer a tua igreja nesse momento que ainda não podemos nos reunir, que o Senhor muito em breve nos dê um panorama diferente, Pai, para que possamos reunir o teu povo e ter a alegria de estar juntos cultuando o teu santo nome, Pai. Pai, nós, além de agradecer, nós queremos te pedir também que o Senhor fortaleça a liderança da tua igreja. Dê uma visão que venha dos altos céus, que não seja nossa, Pai, porque a nossa é falha, mas aquela que vem de ti é perfeita, Pai. Que o Senhor também possa fortalecer os relacionamentos dos teus servos, que o Senhor possa fortalecer as famílias. Pai, queremos te pedir pelos enfermos, pelos que foram colocados já aqui, que já foram lidos, que já estão na tua presença. Queremos te pedir pelos idosos, que o Senhor possa guardá-los e possa restaurar a saúde daqueles que estão necessitando, Pai, fortalecer. E queremos dessa forma, Pai, pedir que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Nós sabemos que existe um caos instalado, Pai, não só na área da saúde, mas também político, e que o Senhor tenha misericórdia. Nós sabemos que a solução só pode vir do Senhor. Os homens não vão solucionar tudo isso, ó Pai. Por isso nós te pedimos. E agora, Pai querido, quero te pedir também de uma forma especial que o Senhor venha fortalecer essa equipe que tem trabalhado na parte dos vídeos, dos sons, e que tem sido realmente algo essencial nesse momento, Pai, que o Senhor possa abençoar esse grupo, Pai, e possa fortalecer, possa dar sabedoria. Queremos te pedir também pela saúde de Rita, que está nesse momento passando pela cirurgia, que o Senhor possa abençoar aqueles médicos, dando sabedoria para que eles possam fazer o melhor e que a tua serva possa contar esse milagre executado na sua vida diante da tua congregação ali em Fortaleza, Pai. Também queremos te pedir que o Senhor continue, Pai, nos dando direção à frente da tua igreja. E assim, Pai querido,
outros pedidos que não chegaram, mas que os teus servos devem fazer nesse momento, que o Senhor Jesus. possa abençoar da mesma forma, Amém, Pai. Senhor. E que nós possamos, unidos, ó Pai, como igreja, glorificar o Teu nome Amém, todas Jesus. as vezes que nós tivermos contato uns com os outros. Sim, Assim, Pai Jesus. querido, nós oramos, sabendo que não somos merecedores dessas bênçãos, mas confiantes nas Tuas promessas. Sim, Jesus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. É difícil para nós esse momento também, estar falando com os amados através desses meios, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela tem efeito de toda forma, porque o Espírito de Deus habita em nós e habita em cada um de vocês. Deus abençoe.